Olá pessoal, graças a Deus o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. É um momento bastante corrido, com várias coisas para fazer, mas nós não deixamos de buscar fazer aquilo que o Senhor tem nos concedido por sua graça, que é leitura, né? E assim nós temos procurado apresentar no nosso canal, né? Projetos, tanto no sentido de apresentar questões doutrinárias, questões sociais, e como também literaturas seculares e literaturas cristãs. Mas, pela graça de Deus, nós ainda temos feito alguns pareceres de certos livros cristãos. Brevemente, se Deus assim conceder, estaremos fazendo de livros teológicos. Então, Gerson, né, um teólogo, podemos dizer assim, um teólogo, porque ele conhece, procura estudar a palavra de Deus, mas ele é mais dedicado nesse âmbito de estudo, né? Então, ele escreveu um livro chamado Ortodoxia, né? Diz aqui Gerson, nasceu em maio de 1874 e em Londres. Possuía uma inteligência em comum, mas não foi um bom aluno, pois tinha miopia e enxergava com dificuldade. Fortemente inclinado às letras, criou um grupo para estudar e debater literatura, tornando-se depois escritor, jornalista, teólogo, literário e crítico de arte. Foi criado no anglicanismo, porém mais tarde se converteu ao catolicismo. Casou-se com Francis Ploeg em 1901, mas não tiveram filhos. Geston publicou seus textos nos jornais e rapidamente ganhou destaque na Inglaterra e outros países. Seu extraordinário talento literário era reconhecido e ao longo de sua vida escreveu mais de 80 livros. Em 1914, Geston ficou gravemente doente e não se sabia ao certo a origem da doença. Ficando vários dias sem consciência, faleceu aos 62 anos, em junho de 1936, em sua casa, Chesterton. Então, um escritor católico. Esse livro aqui esse livro, né? É um livro que ele traz a continuidade de um dos seus livros, que é a heresia. Então, nesse debate que ele sempre tinha com vários homens, e ele é motivado a escrever ortodoxia para responder certas questões e como também para dar continuidade. Ele começa narrando mesmo já isso no princípio, na introdução do livro. Eu amei a literatura desse livro, a forma de escrita. Eu acho assim, ele é bastante prático no sentido do meu ponto de ver. Eu já vi alguns comentaristas dizendo que a forma dele de escrita é bem difícil, que precisa se ler várias vezes para a compreensão de tal conteúdo. Mas eu achei esse sentido que ele no livro diz que não é um livro apologético, mas eu percebo na minha forma de escrita que é um livro apologético porque também ele quis mesmo responder certas questões, mostrando a veracidade do cristianismo, do dogma. O que mais me enfatizou é que, assim, me chamou a atenção é que ele mostra que de tudo que ele vai narrando é algo que já esteve narrado. Então, às vezes ele pensava que ele era a pessoa que estava a narrar, mas quando ele volta às escritas antigas, ele percebe que já teve escritores que falaram sobre isso. Então, não é um livro assim como nós percebemos, como aqueles livros ortodoxos apresentando doutrina por doutrina. Ele escreve de uma forma romantizada,
com vários exemplos de contos de fadas. Então, e ele mostra que, na realidade, há mais sentido em crer em um conto de fada. Um conto de fada traz mais evidência do que é a realidade da vida em relação aos princípios filosóficos que muitos filosóficos racionalistas, cientistas apresentam para narrar a origem da história da humanidade. Então, os contos têm mais sentido em relação à filosofia. Então, por isso que é um livro que nós recomendamos para leitura, um livro bastante prático e um livro que, para aqueles que não têm o costume de ler, precisam ler várias vezes para compreender. E ele tem 117 capítulos, né? A autoria em sentido tem a sua introdução em defesa de tudo mais. O maníaco, aqui ele vai apresentar a loucura dos pensamentos atuais, como é que é uma loucura. E também ele apresenta o suicídio do pensamento, como é que, na realidade, o humanismo, o racionalismo, ele traz a morte do pensamento em outras questões, e ele vai em questões bastante assim, bastante profundo, né? A forma que ele escreve, que ele narra, que ele mostra que ele trabalha nessa distinção em relação ao pecado original, que é uma realidade, um facto, a distinção entre a criatura e o Criador e a criação. Ele também apresenta como eu já falei, essa ideia de que a crença em contos de fada, ela traz uma realidade real. Por quê? Porque a gente vai ver sempre nos contos de fada que você precisa cumprir certos princípios da vida, você para que se realize certa coisa. Então tem aquela questão, ele trata essa questão de humildade, ele trata a questão entre o positivismo em outras coisas, né? Positivismo, o progresso, o que é realmente o progresso. Ele apresenta que um progresso sem crença, ele se torna algo estagnado, nunca se torna um progresso. E aqui crença ele fala em relação às questões religiosas, né? Porque quando nós tiramos a crença para estabelecer o progresso como princípio, como uma deidade, isso na realidade trouxe a destruição para a sociedade moderna, e nós conseguimos perceber essa idolatria do progresso e suas consequências atualmente. E aí ele vai contar a história da Alice, né? Vai falar que para que Alice entrasse no mundo das maravilhas, ela tem que se tornar pequena. Então ele traz essa ideia para que nós compreendamos o transcendente, compreendamos as coisas além da percepção científica. Nós precisamos nos tornar pequenos na ideia de humildade, nos humilharmos. Então é um livro muito rico para se pensar filosoficamente, muito rico para se ler. E eu recomendo, a gente simplesmente deu esse parecer, né? E ele trabalha isso, mostrando o sentido de que o cristianismo tem, que não é uma utopia, que ela é algo racional, algo verídico, e ela tem mais sentido em relação aos outros pensamentos filosóficos que andam caminhando, vadeando pelos mundos aí, principalmente os naturalistas, teístas, né? Então, a gente vai ler aqui algumas questões. Dizem assim: o cristianismo veio ao mundo em primeiro lugar para afirmar com violência que o homem não tem que olhar somente para dentro, mas olhar para fora, contemplar com espanto e entusiasmo uma campainha divina e um capitão divino. A única objeção à religião natural é que, de alguma forma,
ela sempre se torna antinatural. A natureza física não deve ser objeto direto de obediência, deve ser apreciada e não adorada. A teoria que tudo era bom se tornou uma orgia de tudo que era ruim. Marco Aurélio e seus amigos realmente desistiram da ideia de qualquer Deus no universo e olhavam apenas para o Deus interior. Então, esse princípio, muita coisa boa para se ler.